Eu sempre imaginei o casamento da minha irmã como um daqueles dias que ficam gravados na memória, não pelas flores ou pelo vestido, mas pelo sentimento de que, finalmente, todos nós estaríamos juntos. A família inteira reunida, sorrisos sinceros, risadas ecoando como antes. Era isso o que eu sonhava desde pequena, quando acreditava que laços de sangue eram inquebráveis e que o amor familiar superava qualquer diferença. Mas o tempo e as pessoas se encarregam de mostrar que nem tudo é tão puro quanto parece. As semanas que antecederam o casamento foram estranhas. Havia algo no ar, uma tensão que eu não conseguia nomear. As conversas pareciam cuidadosas demais, os olhares desviados. Quando eu falava da minha filha, percebia um silêncio incômodo. Ninguém dizia nada abertamente, mas era como se a presença dela fosse um tema proibido. No começo, achei que fosse impressão minha, um excesso de sensibilidade. Eu não queria criar problema, onde talvez não houvesse nenhum, mas o instinto de mãe é raro de enganar. Minha filha, ela é a luz da minha vida. Chegou quando o mundo parecia cinza e me ensinou que o amor não precisa vir do mesmo sangue para ser verdadeiro. Ela tinha apenas 3 anos quando entrou na minha vida e desde o primeiro dia senti como se sempre tivesse sido minha. O jeito que me olhava, com aquele misto de curiosidade e confiança, foi o suficiente para eu prometer a mim mesma que nada nem ninguém a faria se sentir menos amada. Mas à medida que o casamento da minha irmã se aproximava, comecei a perceber fissuras nas paredes que eu fingia não ver. Comentários sutis, quase sussurrados, que chegavam aos meus ouvidos tarde demais para eu fingir que não ouvi. "Vai levar ela?" Alguém perguntou uma vez, num tom que parecia inocente demais para ser real. "Claro", respondi sorrindo, mesmo sentindo o desconforto ferver por dentro. A pessoa desviou o olhar e murmurou algo sobre não ser o momento ideal. Em outro dia, durante o almoço em família, minha mãe falou sobre as daminhas do casamento. Citou o nome de 2 sobrinhas pequenas, depois fez uma pausa longa, como se tivesse esquecido alguém. Quando eu mencionei minha filha, o silêncio foi imediato. Ninguém respondeu. Apenas um olhar atravessado da minha irmã, rápido, mas cheio de significado. Aquele olhar dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Ela não é uma de nós. Tentei ignorar. Convenci a mim mesma de que era paranoia, que o estresse do casamento estava mexendo com todos. Continuei ajudando nos preparativos, fingindo normalidade. Minha filha me acompanhava empolgada, perguntando qual seria o vestido que eu usaria, se haveria bolo, se poderia dançar. Ela falava do casamento como quem fala de um conto de fadas, e aquilo me partia o coração, porque eu sabia que, por trás das aparências, algo estava errado. Certa noite, enquanto revisávamos os detalhes da cerimônia, percebi que o clima entre minha irmã e minha mãe estava diferente. Elas trocavam olhares, cochichavam quando eu virava as costas. Então, finalmente, veio a mensagem. Não por ligação, não por conversa direta, mas por mensagem, fria, seca, como quem comunica um fato sem importância. Sobre o casamento, achamos melhor a sua filha não ir. Vai ser muita gente, muito barulho, ela pode ficar desconfortável. Você entende, né? Li e reli aquelas palavras dezenas de vezes, tentando encontrar alguma lógica nelas. Mas não havia. O desconforto de quem? O dela ou o deles? Senti o chão sumir sob meus pés. A sensação foi física. Um nó no estômago, a garganta travando, o peito pesado. Quis responder, quis gritar, quis perguntar o que eles achavam que estavam fazendo. Mas fiquei paralisada. Não era apenas sobre um convite, era sobre o que aquilo representava. Eles estavam dizendo de forma educada e cruel que minha filha não fazia parte da família, que por não ter o mesmo sangue, ela não tinha o mesmo valor, que no grande dia da união, o amor teria limites.
Fechei o celular e fiquei em silêncio por longos minutos. Lá fora, a noite estava quieta, e o som distante de um carro passando parecia ecoar dentro de mim. Fui até o quarto da minha filha. Ela dormia tranquila, abraçada ao seu ursinho, completamente alheia à crueldade que se desenhava do lado de fora da porta. Sentei ao lado da cama e fiquei observando seu rosto sereno. Naquele instante, entendi que algo dentro de mim estava mudando. O casamento da minha irmã, que antes representava celebração e alegria, agora se tornava um símbolo de algo mais sombrio. Não era apenas uma festa, era um espelho quebrado refletindo o que minha família realmente era. E enquanto minha filha respirava suavemente, eu me perguntava: até onde eu estaria disposta a ir para protegê-la dessa rejeição? Eu ainda não tinha resposta, mas sabia que a partir daquele momento nada seria igual. Passei a noite em claro, com o celular nas mãos, relendo a mensagem que mudava tudo. As palavras pareciam simples, quase gentis, mas cada letra tinha o peso de uma sentença. Achamos melhor ela não ir. Quanto mais eu pensava, mais sentia um gosto amargo subir pela garganta. Eu precisava entender, precisava acreditar que havia algum mal-entendido, alguma razão que não fosse tão cruel quanto parecia. Na manhã seguinte, liguei para minha irmã. Ela atendeu com a voz suave, de quem tenta manter a calma antes de uma tempestade. Perguntei diretamente se era verdade. Houve uma pausa longa demais. Depois veio o discurso ensaiado, as justificativas mascaradas de preocupação. É só por causa da logística, sabe? Vai ser muita gente, muita confusão. Ela ainda é pequena, talvez se canse. Eu respirei fundo e perguntei se era realmente por isso. Do outro lado, o silêncio me respondeu primeiro. Então, ela soltou a frase que ficou ecoando dentro de mim como uma ferida aberta. É melhor assim. Vai evitar comentários desnecessários. Comentários. Era essa a palavra. Comentários sobre o quê? Sobre o fato de minha filha não ter o mesmo sobrenome? Sobre a cor da pele dela? O jeito diferente de sorrir? O fato de não parecer com ninguém da família? Senti uma raiva fria crescer dentro de mim. Minha irmã, a mesma que eu havia defendido tantas vezes, agora falava como uma estranha. Tentei argumentar, mas ela desviava o assunto. Dizia que eu estava levando tudo para o lado pessoal, que ninguém tinha más intenções, que as pessoas são complicadas. Ouvi calada, porque sabia que qualquer palavra dita naquele momento seria usada contra mim depois. Quando a ligação terminou, percebi que estava tremendo. Nos dias seguintes, tentei conversar com minha mãe, buscando algum tipo de apoio, um traço de humanidade. Mas ela confirmou, com o mesmo tom contido: filha, não é nada contra a menina, é só para não causar desconforto. Sabe como o pessoal fala? É melhor assim. Melhor assim. Duas palavras pequenas, mas capazes de reduzir o amor de uma criança a um incômodo social. Foi nesse momento que percebi que minha família estava mais preocupada com aparências do que com sentimentos, e que a imagem perfeita que eu tinha deles já não existia há muito tempo. Talvez nunca tivesse existido. Passei dias tentando encontrar uma forma de explicar aquilo para mim mesma, para justificar o injustificável. Mas tudo desmoronou quando minha filha, com aquele olhar que parecia ver mais do que devia, me perguntou: mamãe, por que eu não vou no casamento da tia? O mundo pareceu parar. Eu queria mentir, dizer que era porque ela estava doente, ou porque o lugar era longe, mas as palavras não saíam. Ela estava ali, segurando meu braço, esperando uma resposta que não machucasse. O nó na minha garganta era tão grande que mal consegui respirar. É que o lugar é apertado, meu amor. Respondi por fim, forçando um sorriso. Vai estar cheio, muito barulho, e você não gosta de confusão, lembra? Ela franziu a testa, sem entender completamente, mas confiou em mim. Crianças têm essa pureza que destrói e consola ao mesmo tempo. Abraçou meu pescoço e disse: tudo bem, mamãe, eu fico aqui com o papai.
Eu balancei a cabeça, mas dentro de mim algo se partiu de um jeito irreversível. Durante o jantar, enquanto ela falava alegremente sobre o bolo e as flores que imaginava, eu só conseguia pensar no tipo de mundo em que ela estava crescendo. Um mundo onde o amor precisava se justificar, onde a bondade tinha que pedir licença, e, principalmente, um mundo onde pessoas que deveriam protegê-la preferiam escondê-la. Tentei continuar participando dos preparativos. Ajudava como podia, sorria nas fotos, respondia às mensagens com emojis e frases curtas. Por fora, tudo parecia igual, mas por dentro eu estava em ruínas. Sentia que cada decisão prática, o vestido, o horário, o buffet, era um lembrete cruel de que havia um assento vazio que ninguém pretendia preencher. Às vezes, eu me pegava imaginando a cena. Todas as famílias reunidas, as crianças correndo, os fotógrafos registrando sorrisos falsos, e minha filha em casa olhando pela janela sem entender por que o amor dela não cabia naquele retrato. Essa imagem me perseguia todas as noites, e por mais que eu tentasse afastá-la, ela voltava, sempre com a mesma força. Minha irmã mandava mensagens como se nada tivesse acontecido. Vai usar o vestido azul? Não esquece de confirmar o salão. Eu lia e respondia mecanicamente, sem vontade. Era como se eu fosse uma convidada qualquer, alguém fora do enredo principal. E talvez fosse isso mesmo. A história da minha família sempre teve personagens fixos, e eu, por ter escolhido amar diferente, havia saído do roteiro. Cheguei a pensar em não ir, em dizer que estava doente, inventar uma desculpa qualquer. Mas a ideia de deixar o campo livre para eles fingirem que estava tudo bem me revoltou. Não, eu iria, mesmo que fosse sozinha, mesmo que cada minuto lá dentro me lembrasse o quanto tudo havia se distorcido. Antes de dormir, sentei na beira da cama da minha filha novamente. Ela já estava deitada, com o ursinho nos braços, e perguntou baixinho: Mamãe, a tia vai ficar feliz amanhã? Eu disse que sim, que ela ficaria muito feliz. E por um momento desejei que isso fosse o suficiente para compensar tudo o que estava errado. Apaguei a luz, mas não consegui dormir. O silêncio da casa parecia gritar. Eu sabia que, de alguma forma, aquele casamento não seria apenas uma festa. Seria o divisor de águas entre o que eu acreditava ser família e o que ela realmente era. O dia do casamento chegou envolto em um silêncio estranho, como se o ar soubesse o que estava prestes a acontecer. O sol ainda nem tinha subido completamente quando acordei. A casa parecia mais fria que o normal e o relógio mais lento. A rotina da manhã foi automática. Café, banho, maquiagem, o vestido escolhido dias antes. Tudo seguia um roteiro que eu mesma não queria encenar. Cada passo parecia uma tentativa de me convencer de que aquilo era só mais um evento, mas dentro de mim eu sabia. Era um ritual de despedida. Antes de sair, fui até o quarto da minha filha. Ela ainda dormia, com o rosto tranquilo, respirando devagar. A luz suave da manhã iluminava seus cabelos e por um instante pensei em desistir, em ficar ali com ela, longe de tudo. Mas parte de mim queria olhar minha família nos olhos, ver até onde chegava a coragem deles de fingir que nada estava errado. Toquei levemente a testa dela e sussurrei um "volto logo", que soou mais como uma promessa quebrada do que uma despedida. O caminho até o local do casamento pareceu interminável. As ruas, as árvores, o som distante da cidade. Tudo parecia abafado, como se o mundo estivesse de luto junto comigo. Quando cheguei, o cenário era impecável. Flores brancas alinhadas, mesas brilhando sob a luz dourada, música suave tocando ao fundo. Um cenário perfeito, montado para disfarçar a imperfeição das pessoas que o habitavam. As primeiras pessoas que me viram sorriram com aquela gentileza ensaiada, o tipo de expressão que carrega mais conveniência do que afeto. Os abraços eram rápidos, mornos,
e os olhos inquietos. Nenhum deles mencionou minha filha. Nenhuma pergunta, nenhum comentário. Era como se ela nunca tivesse existido. Essa ausência calculada era o golpe mais doloroso de todos. O silêncio, a omissão, o esforço coletivo para apagar alguém que só queria ser amada. Minha irmã estava linda. O vestido caía como seda sobre o corpo, e o sorriso dela parecia verdadeiro. Quando me viu, veio me abraçar, e por um segundo senti o cheiro familiar da infância. O mesmo perfume das brincadeiras, das confidências. Mas aquele cheiro agora carregava algo ácido, como se tivesse sido contaminado pelo tempo e pela culpa. "Que bom que você veio", ela disse, e eu apenas assenti. "Claro que vim", respondi. Ela sorriu, mas desviou o olhar rapidamente. Durante a cerimônia, sentei em um dos bancos da frente. A música começou, suave, envolvente, mas parecia vir de um lugar distante. Enquanto todos olhavam o casal, eu olhava o espaço vazio ao meu lado. Imaginei minha filha ali, balançando as pernas, curiosa, perguntando por que todo mundo chorava. Imaginei o brilho nos olhos dela, o sorriso tímido, a mão pequena segurando a minha. Mas o assento estava vazio, frio, indiferente. As palavras do celebrante se misturavam ao burburinho das lembranças. Ele falava sobre amor, união, família, e cada palavra soava como ironia. Família é aceitar o outro como ele é. Eu quase ri. Aquelas frases, repetidas em tantos casamentos, agora soavam ocas, como ecos vazios de uma mentira coletiva. Ao meu redor, todos pareciam emocionados. Alguns choravam. Eu não. Minhas lágrimas haviam secado antes mesmo de chegar ali. Durante o brinde, minha mãe veio até mim, segurou meu braço e disse: "Você está linda, filha, não estrague esse dia." As palavras foram suaves, mas por trás delas havia uma ameaça velada, um lembrete de que eu devia continuar fingindo. Sorri de volta, um sorriso sem vida, e respondi apenas: "Claro, mãe, eu jamais faria isso." O jantar seguiu com risadas, fotos, danças. O salão estava repleto de luzes quentes e vozes animadas. Mas por dentro, tudo parecia escuro. Eu observava cada gesto com um distanciamento quase cruel, como se assistisse a um espetáculo que um dia já acreditei, mas agora via de fora. As pessoas brindavam a família, a união, a felicidade eterna, e tudo aquilo me soava falso, tão falso que o ar parecia pesado demais para respirar. A certa altura, olhei pela janela e vi a noite cair. O céu estava limpo, e por um momento imaginei minha filha em casa, talvez assistindo a um desenho ou brincando com o cachorro. Tentei imaginar se ela estava pensando em mim. O coração apertou. Ela provavelmente estava feliz, sem entender a profundidade da exclusão que sofria. Crianças têm esse dom cruel de perdoar o que ainda nem compreendem. Voltei o olhar para dentro do salão. Vi minha irmã dançando com o marido, sorrindo, girando sob as luzes douradas. Todos batiam palmas. A imagem era bela, mas ao mesmo tempo havia algo sinistro ali. Um brilho falso, uma alegria construída sobre o silêncio de quem foi deixado de fora. Era uma cena perfeita, mas contaminada. E então percebi que o que mais doía não era o gesto de exclusão em si, mas a naturalidade com que todos o aceitavam, a leveza com que transformavam o erro em conveniência, a injustiça em bom senso. A hipocrisia tinha perfume de flores e sabor de champanhe. E enquanto todos celebravam, eu me sentia uma estrangeira no meio de pessoas que um dia chamei de família. Naquela noite, percebi que estava cercada de rostos familiares, mas completamente sozinha. O riso deles era alto demais, o brilho das luzes, agressivo. Tudo parecia gritar o que ninguém tinha coragem de dizer, que o amor ali era condicional, que a bondade tinha prazo de validade, que minha filha, com sua inocência e seu coração puro, era o espelho que eles não queriam encarar. Enquanto a música aumentava e as taças tilintavam,
Eu soube, com uma clareza dolorosa, que aquele não era o casamento da minha irmã. Era o funeral da ilusão que eu tinha sobre a minha família. O salão parecia cada vez mais barulhento. As risadas se misturavam ao som da música e ao tilintar das taças. Eu observava tudo de longe, tentando me manter invisível, mas por dentro sentia o peito apertar a cada brinde, a cada para sempre, pronunciado por bocas que desconheciam o peso da palavra. O ar estava denso, carregado de perfume, calor e falsidade. Eu não sabia ao certo em que momento a tristeza se transformou em raiva, mas de repente percebi que não conseguiria continuar sentada, fingindo que nada estava acontecendo. Peguei minha taça. O líquido dourado tremia com meus dedos, mas o gesto parecia inevitável. Senti uma força estranha me empurrando para frente, como se algo dentro de mim precisasse sair antes que me sufocasse. Caminhei até o centro do salão entre as mesas, sentindo dezenas de olhos me acompanharem. No começo, ninguém entendeu. Parecia apenas mais um brinde, mas havia algo diferente no meu andar. Algo silencioso, firme, como um corte no ar. Parei diante da mesa principal. Minha irmã, ainda sorridente, olhou para mim com surpresa. O noivo, confuso, segurou sua mão. Minha mãe, do outro lado, franziu o senho, como quem antevê uma cena que não quer assistir. A música foi diminuindo aos poucos, como se o próprio som entendesse que não havia mais espaço para alegria ali. Levantei a taça. Por um instante, hesitei. O salão inteiro ficou em silêncio. Senti o coração bater alto. O sangue correr frio. Então, com uma voz calma, mais firme do que eu imaginava ser capaz, comecei a falar. Hoje é um dia importante, disse. Um dia que deveria representar união, amor e o significado de ser família. E, de certa forma, ainda representa, mas talvez não da maneira que muitos aqui esperavam. Ninguém se mexia. O olhar da minha irmã vacilava entre curiosidade e medo. Eu continuei. Quero fazer um brinde, não apenas aos noivos, mas a alguém que deveria estar aqui e não está. A alguém que, mesmo ausente, me ensinou mais sobre amor do que qualquer um de vocês. Senti um murmúrio se espalhar entre as mesas. Algumas pessoas trocaram olhares desconfortáveis. Eu sabia o que pensavam. Mas continuei, sem pressa, sem elevar o tom. Minha filha, a menina que muitos preferiram esquecer, que não foi convidada porque, segundo alguns, é melhor assim. Hoje, brindo a ela. Porque enquanto alguns fingem entender o que é amor, ela vive isso todos os dias, sem pedir nada em troca. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A taça tremia um pouco em minha mão, mas eu mantive o olhar firme. Minha mãe me observava imóvel, o rosto pálido. Minha irmã estava congelada, como se tivesse esquecido como respirar. A música havia parado completamente. O salão, antes cheio de vozes e risos, agora era um túmulo. Dei um pequeno gole no champanhe, o suficiente para quebrar o gelo do ar. O amor não precisa de sobrenome, continuei. Não precisa de aprovação nem de convite. E se amar alguém de verdade é motivo de desconforto, então que o desconforto seja o meu lugar. Porque prefiro isso a fazer parte de uma família que só existe enquanto a aparência for bonita o suficiente para ser fotografada. Um casal se levantou discretamente e saiu. Outros ficaram olhando para baixo, envergonhados. Mas a maioria apenas ficou ali, presa, sem saber o que fazer. Era como se o tempo tivesse parado, e por um instante eu desejei que ele nunca voltasse a andar. Coloquei a taça sobre a mesa principal. O som do vidro batendo ecoou alto demais para o tamanho do gesto. Olhei ao redor uma última vez. Vocês queriam uma festa perfeita, disse com a voz baixa, quase um sussurro. Mas perfeição não existe quando a verdade está trancada do lado de fora. Minha irmã tentou se levantar, mas as palavras morreram antes de chegar aos lábios. Eu a encarei por alguns segundos, não com raiva, mas com algo mais profundo. Uma mistura de decepção e pena.
Ela parecia pequena, perdida dentro do próprio vestido de noiva, e por um segundo vi em seus olhos o arrependimento começando a nascer, tímido, tarde demais. Virei as costas. Cada passo que eu dava em direção à saída parecia pesar uma tonelada, mas também me libertava um pouco. Atrás de mim, ouvi murmúrios, vozes apressadas, o som de alguém chorando. Não olhei para trás. Quando empurrei a porta e senti o ar frio da noite bater no rosto, respirei fundo pela primeira vez em horas. Lá fora, o mundo era outro. O som abafado da festa ainda ecoava, distante, mas já não me pertencia. O vento soprava suave, e por um instante, tudo ficou quieto. Tirei os sapatos e caminhei descalça até o carro. O chão gelado sob os pés me trouxe de volta à realidade. Uma realidade dura, mas verdadeira. Antes de entrar, olhei para o céu. As estrelas brilhavam com uma serenidade que contrastava com o caos que deixei para trás. Peguei o celular e abri a foto da minha filha, sorrindo com o ursinho nos braços. Toquei a tela com os dedos e sussurrei. Agora eles sabem quem você é e quem eu sou. Entrei no carro e liguei o motor. O som do motor preencheu o silêncio ao redor como um ponto final necessário. À medida que me afastava do salão, via pelo retrovisor as luzes do casamento ficando pequenas, até desaparecerem completamente. Senti algo dentro de mim se soltar, não alívio, mas uma espécie de paz estranha, como se finalmente tivesse deixado o peso que carregava em outro lugar. A estrada à frente parecia escura, mas pela primeira vez em muito tempo eu não tive medo dela. Nos dias que seguiram ao casamento, o silêncio da família foi ensurdecedor. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Parecia que o brinde tinha aberto uma fenda invisível e todos preferiram fingir que ela não existia. Alguns, talvez, esperassem que eu me desculpasse. Outros apenas queriam me apagar, como fizeram com minha filha. A indiferença era a nova forma de punição. Mas, curiosamente, dessa vez, o silêncio não me feriu. Ele soava como descanso. A casa estava em paz. A ausência de barulho, de fofocas, de expectativas era quase reconfortante. Minha filha brincava na sala com um monte de papéis coloridos, desenhando algo que parecia um castelo. Quando me viu parada na porta, sorriu com aquele sorriso que dissolvia tudo o que o mundo tentava endurecer. Mamãe, você demorou para voltar naquele dia, mas eu sabia que você ia voltar, disse, sem levantar a cabeça. Sentei ao lado dela. Havia uma leveza em seu tom, uma confiança inabalável. Ela não perguntou o que aconteceu, não quis saber quem estava lá, nem por que não foi. Para ela, o casamento era só um evento distante, sem significado. Pegou um dos desenhos e me mostrou duas figuras de mãos dadas, uma grande e uma pequena, cercadas por estrelas. É a gente, explicou, e aquele ali é o cachorro, ele também faz parte da família. A palavra família ecoou em mim de um jeito diferente. Tinha perdido o peso de obrigação e ganhado o peso de verdade. Não era mais sobre laços de sangue, sobre nomes ou tradições. Era sobre presença, escolha e amor. Aquele amor que não precisa ser merecido, porque já é. Os dias se transformaram em semanas. Minha mãe tentou me ligar uma vez, mas não atendi. Enviei uma mensagem curta dizendo apenas: quando estiver pronta para me ver sem fingir, eu estarei aqui. Ela nunca respondeu. Soube por uma prima que ela ficou doente por alguns dias, de desgosto, como disseram. Parte de mim quis correr até ela, cuidar como sempre fiz. Mas outra parte, a que finalmente aprendeu a se proteger, sussurrou que era hora de parar de tentar curar feridas que os outros insistem em abrir. Minha irmã me escreveu uma carta, semanas depois. Dizia que não queria que as coisas tivessem terminado daquele jeito, que o casamento foi lindo, mas que algo nele faltou. Ela dizia sentir falta de mim e também de nós duas antes de tudo isso. Li a carta várias vezes.
Cada palavra parecia um pedido de desculpas contido, tímido, sem coragem de se assumir por completo. Respondi com poucas linhas. Ainda dá tempo de ser diferente, mas só se você quiser que seja verdadeiro. E nunca mais ouvi nada. Às vezes, quando a noite cai e o mundo fica silencioso, penso naquele brinde. Penso nas expressões congeladas, nas taças paradas no ar, no olhar perdido da minha irmã. Não me arrependo. Aquilo não foi um ato de rebeldia. Foi um ato de amor. Amor por uma criança que não devia aprender tão cedo o que é ser rejeitada. Amor por mim mesma, por não continuar abaixando a cabeça para caber em um lugar que nunca foi meu. Certa tarde, levei minha filha até um campo fora da cidade. O sol se escondia atrás das colinas, tingindo o céu de um dourado triste. Ela correu entre as flores, rindo, livre. Eu a observava, sentindo uma mistura de dor e gratidão. Dor pelo que perdemos, gratidão pelo que sobrou. Quando ela voltou com as bochechas coradas, me entregou uma flor amassada. Para você, mamãe, porque agora a gente é só nós duas, mas a gente é o suficiente, né? Demorei um pouco para responder. A voz travou. Apenas abracei ela com força. Sim, meu amor, mais do que suficiente. Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficamos ali, em silêncio. O vento soprava leve e por um instante senti que o mundo fazia sentido. Nenhum aplauso, nenhum olhar de aprovação, apenas a verdade simples e pura daquele momento. E percebi que talvez fosse isso o que eu sempre procurei. Alguns poderiam dizer que perdi uma família, mas na verdade eu me encontrei. Percebi que família não é quem te chama pelo mesmo sobrenome. É quem segura sua mão quando o resto do mundo vira as costas. É quem te vê como você é e ainda escolhe ficar. Hoje não há mais rancor. Só lembranças, algumas amargas, outras quase doces. Às vezes, me pego olhando fotos antigas e sinto saudade da inocência de acreditar que o amor da família era garantido. Mas logo lembro da menina que sorri para mim todos os dias e da paz que sinto quando olho para ela. Essa é a minha verdade agora. Antes de dormir, costumo apagar as luzes da casa e observar o quarto dela. O som suave da respiração, o cabelo espalhado no travesseiro, o ursinho apertado contra o peito. E penso em como tudo poderia ter sido diferente e em como, mesmo assim, não trocaria nada. Porque, no fim, o que ficou foi o amor que escolhi. E ele é mais puro, mais real e mais forte do que qualquer laço imposto. A festa acabou, as luzes se apagaram, os aplausos cessaram. Mas aqui, nesse lar silencioso, a verdade ainda brilha. E é o suficiente.